Olá, pessoal, boa noite aí, boa segunda-feira para todos, quer dizer, quase terça, né? Boa noite aí para o Giovanni, para Vanessa, Thay, Arthur, Letícia, Melissa, Lucas, Vitória e Erika. Sala cheia hoje, que bom. Pessoal, quem é que estava comigo no sábado de manhã, gente? Quem estava lá de manhã, 8h20 da manhã, cedinho? Acho que não sei, tinha alguns daqui, né? Tinha pouca gente no sábado. E, e a gente tratou de dois assuntos bem importantes nessa reta de revisão, nessa reta final, né, pessoal? Então, a gente revisou rapidamente a estrutura da língua, da produção de texto, do texto dissertativo, né? Revisamos um pouquinho de textos motivadores, um pouquinho do repertório cultural. Hoje nós vamos dar continuidade para o repertório cultural, vamos trazer um pouquinho do eixo temático educação, e nós também vimos interpretação de texto, né? E é o que nós vamos ver nos sábados, quando nós tivermos aula, a questão da interpretação de texto. Então, gente, é imperdível. Vou tentar fazer sobrar um tempinho para a gente também poder começar a ver exercícios de interpretação nas nossas noites de segunda, mas nos 5 sábados que nós tivermos aula, agora 4, né, porque já tivemos o primeiro, nós trataremos de interpretação de texto, tá bom? Então, espero que vocês se grudem aí no sábado, né? Depois descansa um pouquinho, mas a gente está numa reta de finaleira que temos que aproveitar todos os momentos, tá, pessoal? Então, todo mundo junto no sábado, tá? Outra coisa, pessoal, nós vamos trabalhar hoje uma parte de gramática, que falta um conteúdo ainda, lembrando que eu falei no sábado, que para bem interpretar um texto, nós precisamos também ter uma boa noção, um bom conhecimento, uma bagagem cheia da gramática e da sintaxe, porque é essa soma, né, que vai me fazer um leitor melhor, vai me fazer melhor compreender o texto, vai me fazer conseguir fazer as relações adequadas que eu vou precisar para entender o texto, tá? Então, nós não podemos, assim, esquecer dessa parte gramatical, temos que entender que isso é a base de todo a nossa capacidade compreensiva, tá bom? E de interpretação é aliado à nossa visão de mundo, certo? Então, gente, eu vou começar a dividir a tela com vocês aqui, tá bom? Vocês têm esse material aí no grupo, né? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Só um pouquinho, gente. Então, vamos abrir aqui o repertório cultural. Vamos começar aí com a redação, então, tá, gente? Todo mundo vendo aí redação nota 1000? Sim? Eu sempre abro você, não consigo Não, senhor. compartilhar de primeira. Tá bom, obrigada. Oi, Lucas. Oi, tudo Vamos bem? então fazer a nossa aulinha, dividindo a nossa tela aqui. Repertório cultural. Bom, então, gente, assim, no sábado nós vimos que esse repertório cultural, ele... Não dá para ver, senhor, a tela. Oi? Desculpa, querido, não te escutei. Pode repetir, Lucas, por favor? O microfone não está muito bom, senhor. Eu vou botar até o meu fone de ouvido, Lucas, porque eu acho que eu não estou conseguindo... O som não está chegando aqui, peraí. Não dá para olhar a tela, Sora. Ah, tá. Agora ouvi.
Não dá, não dá. Ah, meu Deus, eu e essa tela, né? A gente briga todo dia. Só um pouquinho, gente. Vamos ver se eu começo. Deu, gente? Sim, Sueli. Ai, que bom. Que bom. Mas eu vou botar igual aqui, peraí. Bom, queridos, então assim, ó. Nós na segunda-feira, no sábado, então, vimos a questão do repertório cultural, um pouquinho de texto motivador, né, e tal. E do repertório cultural tem uma competência que é a número 2, que vai trabalhar essa parte que nós precisamos levar preparadinho. Nós não podemos querer chegar lá na hora de fazer a redação e dar conta de pensar, bom, o que que eu vou fazer, qual é a citação que eu vou trazer, qual é a parte de legislação que eu vou colocar aqui. Não, a gente leva isso prontinho, tá? Então, eu peguei o eixo temático educação, que é o eixo queridinho do Enem. A gente sempre consegue extrapolar esse eixo educação para vários outros, né? Então, a partir dele, eu posso pensar em educação à distância, né? Eu posso pensar em evasão escolar, educação em tempos da pandemia, os impactos que isso pode causar, analfabetismo digital, posso pensar em como é que está a situação leitora dos brasileiros, né? O homeschooling, que agora a legislação brasileira está se preparando para isso, alfabetização de adultos, incentivo à pesquisa depois da pandemia, né? Nós percebemos, todo mundo percebeu, né, o mundo inteiro, da importância da pesquisa. Agora essas vacinas a toque de caixa tiveram que salvar a vida de milhares de pessoas, né? Enfim, então a educação está muito linkada com a cidadania, com a busca de direitos humanos, com a busca da dignidade de vida, né? Com a questão de chegada no trabalho. Enfim, gente, a educação ou ela é a causa dos problemas, quaisquer que sejam, e o Enem sempre vai nos trazer problemas, né? Para que a gente escreva e polemize, enfim, uma questão social, uma problemática social, ou a educação também vai ser a causa, desculpe, a solução para cada problema, né? Educar o povo, educar a população, enfim. Então, a educação sempre vai estar dentro da nossa área de abordagem, né? Então, vamos nos preparar para ela, tá, pessoal? Seguindo aqui, então, olha lá, ó, competência 2, o que que vem a ser isso, né? Esse repertório cultural. Conhecimento de outras áreas para escrever o tema, sobre o tema, os objetivos do repertório, eles têm que contextualizar esse tema, né? E eles vão dar sustentação à argumentação. Não pode ser uma coisa que eu vou usar para encher linha, nem achar que eu vou falar bonito e vai dar tudo certo. Eu tenho que contextualizar o tema através do meu repertório. Como é que esse repertório vai aparecer? Ele tem que aparecer, gente, uns 3 repertórios diferentes, tá? Porque na introdução eu vou começar, eu devo, né, de preferência, abrir o meu texto trazendo um repertório de legislação, um repertório de índices, né? Vou abrir o meu texto com ele. Depois, em cada um dos desenvolvimentos, desenvolvimento 1 para o primeiro argumento, desenvolvimento 2 para o segundo, eu vou colocar um repertório diferente. E lá na conclusão, eu não vou colocar repertório. E lá na conclusão, eu vou retomar o repertório lá da introdução e fazer um fechamento de texto, tá bom? Então, assim, ó, se eu utilizar para esses 3 repertórios que eu tenho que mostrar aí, se eu utilizar um dos textos motivadores adequadamente parafraseado, conforme a gente tem visto na nossa última aula, a gente falou disso, né? Na aula de segunda-feira passada. Eu tenho que parafrasear de tal modo que eu não faça plágio, não copie, e que eu, mesmo trazendo a fonte, a mesma fonte lá do índice, por exemplo, então, se lá no índice fala que, sei lá, 20%, 80% da população brasileira
ainda não tem acesso ao cinema, como é que eu vou usar isso no meu texto como argumento possível, né? Sem plágio. Eu vou dizer 20% da população brasileira ainda não tem acesso ao cinema, de acordo com o IBGE, enfim, né? Então, gente, fazendo essa paráfrase possível, utilizando alguma coisa trazida do texto motivador, é um, e mais 2 de outras áreas, né? Se vocês quiserem não usar, de preferência não usar, né? Até porque é só mais um repertório, então a gente não usa nenhum reforço lá dos textos motivadores e busca um terceiro repertório: cinema, música, filme, livro, poesia, programa de televisão, dados do IBGE, legislação, que eu vou trazer aqui agora para vocês, tá? Enfim, qualquer um dos 3 repertórios que eu preciso ter, e vou levar, vou me preparar para isso, eles têm que ser legitimados, pertinentes e produtivos. Essas 3 características são fundamentais para a classificação e aproveitamento desse repertório pelo corretor. Isso está lá na planilha não, desculpe, na cartilha que o corretor recebe como manual de correção. Então, o que é um repertório legitimado? É aquele repertório legítimo. Não vale eu dizer assim que eu acredito que a gente tenha que ter educação pública de qualidade porque a minha avó disse que precisa, que o Estado precisa. Não, a minha avó não é ninguém na fila do pão, eu não posso dar à minha avó, um familiar, um vizinho, como referência, né? A minha informação não vai ficar legitimada se eu não utilizar uma fonte fidedigna. Então, aceitável na sociedade, figura pública, idoneidade, trazer a legislação de uma Constituição Federal, de uma lei de diretrizes e bases, né, de um artigo tal, um pensador, alguém idôneo, reconhecido, legítimo na sociedade, é outra história, né? O repertório também tem que ser pertinente, ele tem que ter uma relação direta com este tema, né? E a partir desse repertório usado, eu vou desenvolver a minha argumentação. Ela tem que sair, o repertório tem que ser um norte, um ponto de partida para eu poder desenvolver o meu argumento, né? Então, ele tem que estar linkado com aquilo que eu vou argumentar. Produtivo, no sentido de servir a uma reflexão, né? A partir do tema. Quando eu falo em reflexão, não é que eu vou agora colocar 3 perguntas no meu texto, 3 frases interrogativas para que o meu corretor ele fique lá pensando, refletindo, ou vou usar reticências, nada disso. Até porque as reticências não são muito bem-vindas nesse tipo de texto, né? E eu até posso usar uma interrogação, né? Lá no início do texto, de repente na introdução, desde que eu desenvolva uma resposta, né? Que eu elucide a questão que eu coloquei, né? Mas ele deve ser produtivo no sentido de produzir uma reflexão acerca do tema, estar envolvido na minha tese, né, para comprovar tudo aquilo que eu estou tentando convencer o meu corretor da minha opinião. Os tipos de repertório, então: histórico, filosófico, literário, geográfico, matemático, cinematográfico. Gente, o céu é o limite, né? Tudo que eu puder trazer dos conhecimentos do mundo que me cerca para comprovar aquilo que eu estou dizendo, para dizer comigo a mesma coisa, está valendo. Programa de televisão, notícia de telejornal, só que eu tenho que trazer a fonte direitinho. Hoje, no sábado, não lembro, alguém me perguntou: professor, eu posso inventar, tipo, dizer que o Sófocles falou que a democracia é não sei quem? Eu digo, não pode. Né, gente? Nós não podemos inventar. Então, assim, se eu não tenho nada, não levei repertório nenhum, eu não vou usar ou vou usar a paráfrase do texto motivador, né? Eu não posso inventar, né? Tem gente aí na internet, professores, ou sei lá, aulas que dizem, se você não sabe, então pegue aquele texto motivador e mude a fonte.
Então, diga que aquele índice que deve ter saído em outro meio de comunicação, em outro jornal, mude a fonte. Então, de acordo com sei lá, com o site da UOL, com a plataforma do Globo, do G1, sei lá o quê, tal notícia. Não mintam, gente, não mintam porque fica fraco, né? O nosso corretor, ele tem meios para perceber que aquilo ali é uma encheção de murcilha, né? E não, a gente não deve fazer, tá? A gente tem que se preparar se a gente quer uma nota boa, se a gente quer que a nossa redação seja realmente uma coisa diferente e criativa e um texto forte com bons argumentos, tá? Como é que eu vou conseguir esse repertório? Não é mentindo, obviamente, né? Então, vou me munir do mundo, trazer esse mundo que me cerca para dentro do meu íntimo, né? Da minha área de conhecimento, assistindo bons documentários, bons filmes. Então, a partir de agora, se comprometam com isso, né? Toda vez que vocês forem assistir a um filme, assistir alguma coisa no cinema, na TV, anotem, tenham lá um bloquinho, né? E comecem a fazer algumas anotações, ó, no filme tal, do ano tal, do diretor tal, vocês têm acesso a isso, Netflix está aí, YouTube está aí, né, gente? Globoplay tá cheio de plataforma acessível em casa, vocês podem fazer essa pesquisa, né? Então, o filme tal, o personagem tal, tal ação, né, tal assunto, certo? Eu vou trazer alguns exemplos agora, tendo o eixo temático educação como base para nós, mas para qualquer assunto, né, pessoal? A partir de agora, então, procurem ouvir e ver e com olhos críticos, né? Então, muita leitura, notícias da atualidade, então, ver, assim, o que está rolando aí nesse mundo, nesse mundão de Deus, né? Prestar bem atenção, estudar humanas, literatura, história, geografia, arte, já tinha dito isso para vocês, né? E procurar ter uma visão crítica, reflexiva para as coisas que nos cercam, tá? Então, o repertório, ele tem que ser uma coisa real e a gente vai construindo, né? Então, a gente tem pouco tempo, quem não começou esse processo de construção, escolha alguma coisa do que eu vou colocar aqui, ou busque de acordo com o seu perfil, com a sua personalidade, com as suas crenças, busque alguma coisa diferente na internet por aí, mas vá preparado, né? Não vá assim, não seja pego de calça curta lá e queira fazer uma boa redação, tá bom? Então, quando o eixo temático é educação, a gente vai ter como transversalidade aí uma série de outras coisas, né? Porque a educação, ela é básica, principal, e é um assunto que aparece permeado de muitos outros. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês, gente, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ela... Tá. Então, aqui, gente, a questão da legislação, tá? Então, eu trouxe dois itens de legislação para vocês. A número 2, eu vou ler primeiro, tá? Depois eu subo lá para 1. Por quê? Porque eu inverti ali, não me dei conta. A primeira questão de legislação, de repertório de legislação, olha aqui, ó, Constituição Federal, é a carta magna das leis brasileiras, né? Então, de acordo com a Constituição Federal, lá de 1988, né, nós vamos trazer questões da Constituição específicas para cada eixo temático. Para esse da educação, nós temos principalmente o artigo 205. Então, começar um texto citando na Constituição Federal o artigo 205 já é um carteiraço no corretor, né? Ele vai ficar todo orgulhoso da redação de vocês. Então, a Constituição Federal é um repertório coringa para qualquer eixo temático. No eixo temático educação, a Constituição pode ser usada porque afirma, mais especificamente, o artigo 205. Olha que bacana isso aqui que nos serve para tudo, ó. O que diz ali o artigo 205? Que a educação é direito de todos e dever do Estado garantir que ela seja efetivada. Então, legalmente,
o Estado é o responsável por manter o cidadão na escola de graça e com qualidade. Então, eu tenho uma legislação no meu país que obriga o Estado a prover esse tipo de direito básico, que é a educação. Então, quando há problemas na educação, significa que o Estado não está cumprindo com seu papel legal. E aí, isso é um argumento, né, que o Estado está omisso. Depois nós vamos ver lá mais adiante no nosso slide aqui os argumentos que nós podemos retirar daí, né? Se há um problema lá de, sei lá, vamos ver aqui, com a questão da leitura dos brasileiros, se há um problema da evasão escolar, se há um problema da falta de acessibilidade às escolas, se há um problema, enfim, qualquer problema ligado à educação, eu posso trazer a legislação da Constituição Federal. E mais especificamente ainda, gente, nós temos dentro da legislação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né? É uma lei que foi aprovada em 96, né? E essa lei, gente, ela reforça o que a Constituição já nos traz, né? Ela foi criada com o objetivo de garantir o direito de toda a população brasileira a uma educação gratuita e de qualidade, além de valorizar os profissionais de educação e estabelecer o dever do Estado para com a educação pública, né? Então, gente, é óbvio que vocês não vão chegar lá na redação e ter que escrever tudo isso aqui, que ela foi criada com o objetivo de tal. Vocês têm que saber que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, traz essa garantia, né, a todo cidadão de educação gratuita e de qualidade, né, e que essa mesma legislação tem na Constituição Federal de 88, mostra o mesmo dever do Estado. Então, poxa vida, né, pessoal? É mais do que repertório a gente citar a legislação do país. Então, dentro da LDB, eu tenho ali a Base Nacional Comum Curricular. Então, há pouco tempo atrás, eu fiz análise com vocês de uma redação nota 1000, em que a estudante fazia uma proposta para que fosse acrescentada, que o governo federal incluísse na Base Nacional Comum Curricular uma disciplina de, agora eu não me lembro se era alguma coisa relativa à educação de surdos, ou alguma coisa assim, a linguagem de Libras, eu não estou bem exatamente lembrada do que era, mas o que ela fez? Ela fez a proposta de intervenção, porque a gente tem que fazer bem detalhadinho quem vai fazer o quê, quem é que vai dar o dinheiro, quem é que vai atingir, né? Então, ela propôs um projeto que deveria ser incluído na lei, na Base Nacional Comum Curricular, que é um lugar onde estão determinados todos os conteúdos por área de ensino que as escolas devem ter, no mínimo, né? Que fosse incluído ali, então, uma disciplina para ser tratar dentro da questão da inclusão, alguma coisa assim. Por que vocês não podem fazer a mesma coisa, né? Se o problema for a violência, se o problema for a questão do trabalho, se o problema... Então, assim, vamos educar as crianças desde cedo para quem chegue lá adiante e elas estejam com uma bagagem de conhecimento, porque lá na Base Nacional Comum Curricular já foi acrescentado uma disciplina que vem trabalhando com essa criança, vem conscientizando, ensinando, trazendo informação, né? E criando uma consciência crítica, uma consciência social, para que essa criança chegue lá no determinado ponto de vida, que ela tenha condições de, enfim, né, estar numa luta mais justa, né? Pelas coisas que ela precisa, né? Então, essa Base Nacional Comum Curricular, ela foi criada lá com a Lei de Diretrizes e Bases, e há uma lei, gente, dentro dessa Base Nacional Comum Curricular, de janeiro de 2003, é a Lei 10.100
639. Então, assim, alguma coisa a gente vai ter que dar uma decorebinha aí, né? Essa lei é bem importante, pessoal, e ela inclui, dependendo do tema, é bem bacana a gente citar essa lei, que ela inclui a obrigatoriedade, desculpa, ela não inclui, ela institui a obrigatoriedade da inclusão no currículo das escolas pela Base Nacional Comum Curricular da seguinte disciplina: História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A questão dos indígenas está incluído também nesta lei 10.639. Então, olha aí a visibilidade, a inclusão, o respeito às diferenças, né? O criar essa consciência coletiva, crítica, inclusiva, dinâmica, né? Que a gente precisa se educar para o diferente, né? Então, essa lei 10.639, ela institui essa obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. Nós temos também a Política Nacional de Alfabetização, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, a Lei de Cotas. Então, dependendo desse tema mais específico, né, a gente vai trabalhar com essa legislação, tá, pessoal? Constituição Federal e a LDB, certo? Que a gente pode trazer sempre para os nossos textos. Vamos adiante aqui, então. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisinha ali. Tá. O microfone tá ruim, gente? Sim ou não? Aqui tem alguém dizendo que o som tá ruim. Tá ruim para todos? Não, Sora, tá bom. Tá bom, tá. Ai, que bom. Quem é que responde para mim? É a Vanessa. Vanessa, tá aqui a Vanessinha. Aí, gente, vocês nunca vão se apresentar para mim, hein? O único que eu vi o rostinho foi do Lucas, uma vez que ele rapidinho abriu e fechou. Meu Deus, eu vou trabalhar de câmera fechada para vocês verem como é bom. É muito ruim, gente. Tá, mas enfim, vamos lá. Então, Vanessa, vai me dando as tintas aí, tá? Bom, um outro repertório dentro dessa temática da educação, então, eu tenho aqui tem um escrito aqui, mas depois eu até posso falar outros, colocar depois outros para vocês, que eu vou pegando um, assim, dentro daquilo que eu espero, e depois eu vou descobrindo outros, mas aí eu já fiz o material, enfim. Então, este documentário, gente, ele é de 2019, o título é Espero Tua Revolta, né? Como vocês estão enxergando ali. Ele, da Elisa Capai, retrata o movimento estudantil, o movimento que aconteceu em 2015. Vocês eram meio pitocos ainda, mas talvez lembrem de uma situação em que as escolas públicas foram tomadas por alunos, os alunos num movimento de protesto contra as deficiências, as questões de falta de estrutura para a educação pública, né? Das escolas sucateadas, falta de professor, falta de verba, falta de tudo. Os alunos resolveram tomar as escolas públicas e passaram dia e noite lá, né? Enfim, houve uma ocupação muito expressiva nas escolas públicas, né? Isso aconteceu em 2005. E este documentário retrata esse momento, acompanhando 3 jovens, né? E as pautas e os pontos de vista, assim. Eu sugiro vocês assistirem, né, gente? Tanto esse quanto outros. Está disponível isso aqui na Google Play. Tem também um outro documentário, gente, se vocês quiserem anotar, eu acho que está só no YouTube. O título é Pro Dia Nascer Feliz, né? É um documentário do João Jardim e ele aborda o sistema educacional brasileiro e as suas diferentes realidades. Então, assim, é importante que a gente assista, porque às vezes só de título, assim, eu posso ter uma ideia meio errônea, ou posso não acertar muito naquilo que está sendo tratado, com aquilo que eu estou argumentando. Então, assim, são 2 documentários que vão dar para vocês uma certa bagagem em vários aspectos. Então, para o Dia Nascer Feliz, que está no YouTube, e esse Espero Tua Revolta, que está disponível no Globoplay, tá? Então, filme, gente.
Vários filmes abordam essa questão da educação, das relações entre professores e alunos, do professor inspirador, do professor que consegue fazer com que os alunos retomem o caminho do conhecimento, que pautem sua vida novamente pela questão colocando a escola num lugar importante, né? Um deles, gente, de 2007, virou um clássico, né? Escritores da Liberdade, né? Ele é baseado em fatos reais e a história, apesar de ser baseada em fatos reais, ela é meio clichê. A história daquela professora que chega lá na escola, uma escola pública cheia de problemas, uma turma extremamente desinteressada, e ela consegue, através de um projeto de escrita, né, assim, de resgate, consegue resgatar nos alunos o prazer de aprender, a vontade de vencer através do estudo, busca alunos que estavam já evadidos da escola. Então, assim, é um projeto de sucesso dentro daquela situação e que foi merecedor de virar um filme e é exemplo de inspiração, né? E a gente tem ali várias relações, tanto entre alunos, como entre professor e aluno, como entre as famílias ali. Então, tem várias coisas que podem nos servir, sim, de argumentação e de repertório cultural, né? Dentro dessa questão de filmes, pessoal, tem um filme que eu acho, assim, muito bacana, é uma história, a princípio, um livro que foi editado para adolescentes, crianças, assim, é O Extraordinário, né? Com a Julia Roberts, inclusive. Uma história muito bonita, mas é um livro para a família, um livro e um filme, né? Porque o filme foi feito a partir do livro. Então, é outro filme muito bacana que trata de um menino que tem uma deformidade facial, que faz homeschooling até o 5º ano, né? No 5º ano, então, a mãe, por insistência do menino, que quer ir para a escola, apesar de ter medo, ela coloca o menino numa escola presencial, onde todo mundo os colegas estão lá, né? E até então só ela dava aula para o menino. Ela também é professora, então ela consegue fazer desse menino um bom estudante, né? Um bom aluno, mas só que chega lá e não é o conhecimento só que importa, né, gente? Na escola a gente sabe que é uma selva, principalmente para quem tem algum problema, né? Esse menino tem no rosto uma deformidade que causa uma certa estranheza no primeiro momento, mas esse menino consegue reverter a situação e tem ali uma questão de inclusão, de respeito ao diferente, de perseverança, de educação escolar, né, de homeschooling, educação em casa, os aspectos positivos, os aspectos negativos disso aí, né, a importância da socialização na escola, não só do conteúdo. Enfim, gente, a gente pode tratar ali 1000 temas dentro desse filme, né? Temos aí, além desses Escritores da Liberdade, Sociedade dos Poetas Mortos, que é um clássico, um filme mais antigo, né? Tem Coach Carter, que também é um outro filme que trata assim dessa inspiração, né? Que a educação pode trazer para a vida do jovem, para a vida da criança, do adolescente, e como isso faz diferença nos passos que ele vai dar para o resto da vida, né? Para os objetivos que aumentam, né? Para a visão de mundo desse jovem, que aumenta na medida em que ele é educado adequadamente, né? Então, nós temos, nesses Escritores da Liberdade, né? Muito semelhante com o documentário esse, né? Está disponível na Netflix para quem quiser. Se nós estamos falando em educação, nada melhor do que trazer um educador, né? Trazer um pedagogo para falar de educação, para falar da sua área de atuação, mas não necessariamente precisa ficar só nisso. Mas entre eles, um bastante idôneo, bastante reconhecido, é Paulo Freire. Foi um célebre educador brasileiro, considerado uma das referências no mundo no quesito educação, né? Freire defendia uma pedagogia baseada no diálogo como uma ferramenta de... Olha que bacana isso aqui, gente. Ferramenta de transformação social, né? Essa expressão aqui, ó, transformação social do indivíduo.
Isso aqui é um vocabulário riquíssimo para nós guardarmos na manga como objetivo, como contra-argumento, né? Como fechamento de texto, como consequência de proposta de intervenção, né? E uma forma de, olha que legal isso aqui também, ó, de alcançar a justiça social. Então, transformação social, justiça social, isso aí tem tudo a ver com cidadania, com buscar, lutar pelos seus direitos, ter dignidade através do trabalho, através de uma saúde de qualidade que também deveria ser garantida pelo Estado. Então, gente, nós temos que nos munir dessas expressões impactantes, dessas expressões gabaritadas, né? E que não são vazias de significado, né? Então, dentro de um pensador, nós só precisamos 3 repertórios também, não precisamos uma coletânea tão grande assim, né? Mas o Paulo Freire é uma boa referência. Aí temos aqui a série. Bom, uma bem atual é a série espanhola Merli, né? É um professor, é um professor de filosofia, Merli Bergeron. Ele tem um método de ensino nada tradicional e, através desse método instigante, estimulante, ele faz com que os alunos comecem a pensar fora da caixa, pensar livremente, pensar buscando respostas e buscando abrindo a sua mente para conceitos, né? Então, também é uma série bem interessante que vai fazer com que a gente tenha uma visão de mundo bem libertadora e exemplos, né, para nós citarmos no nosso texto. Por falar em citarmos no texto, eu trago aqui algumas citações, né, pessoal? Então, a primeira é do Aristóteles, filósofo grego, vamos trazer a sabedoria da antiga Grécia aqui, né? Então, ele diz assim, ó, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Então, gente, quando eu digo assim que a educação tem raízes amargas, quer dizer, a educação pode ter problemas, né? Ou ela pode enfrentar dificuldades, mas quando ela acontece, a gente tem um retorno, né? Os frutos doces, um retorno positivo na vida do cidadão, né? A segunda citação do filósofo matemático grego Pitágoras. Olha que bacana isso aqui, ó. Educai as crianças, isso aqui é bem comum, né? Acho que vocês já devem ter escutado. Educai as crianças e não será preciso punir os homens ou castigar os homens. Há controvérsias, né? Se punir ou castigar, mas acredito que vai dar na mesma coisa se vocês colocarem a citação. Então, gente, essa aqui, por exemplo, se eu estiver falando a respeito de, sei lá, violência, segurança pública, né? Penalidade, questão da idade, maioridade penal, que há uma lei que está prevendo baixar de 18 para 16 anos, né? Então, assim, eu posso utilizar essas citações como um chute inicial para falar sobre outros assuntos, tá, pessoal? Temos aqui também o Carlos Drummond de Andrade, um poeta, um cronista, um contista do modernismo brasileiro, que diz assim, ó, a educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Então, ele está aceite, mas é aceito, né? Então, quer dizer que nem sempre a pessoa valoriza a educação, né? Às vezes, também o problema não é só o Estado não oferecer educação, mas a população, né? O jovem, enfim, por qualquer problema que tenha, seja problemas em casa, precisa trabalhar, não tem uma família que se responsabilize por acompanhar esse estudo, por mantê-lo na escola, né? Enfim, às vezes a pessoa não consegue se manter, né, na escola, né, nesse caminho da educação, né? Então, um poeta falando sobre isso. Nós temos também o Nelson Mandela, bem famoso, o pai da moderna nação sul-africana, líder na luta contra o regime do apartheid, né? Então, inclusão, respeito à diferença. Vamos linkar o Mandela lá com aquele artigo 205 lá, ou com a Lei de Diretrizes e Bases, que
instituiu dentro da base comum curricular o estudo de cultura afrodescendente, né? Então, nós temos aí uma série de coisas que a gente pode costurar para colocar no nosso texto. Temos aqui também este Immanuel Kant, gente, é um filósofo alemão, ele é bem diferenciado, não é todo mundo que cita, muita gente cita Mandela, mas o Immanuel Kant não é tão citado, então é diferente, é um repertório diferenciado. Apesar desta frase dele não ser tão desconhecida assim, ela é pequenininha e é de fácil memorização. Ele diz o seguinte: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, olha que frase boa para a gente colocar, né? Quem teve acesso, quem não teve acesso, quem soube usar, quem direcionou para determinada área do conhecimento, quem conseguiu, através da educação, ter acesso a, sei lá, trabalho, né? Enfim, a gente pode ir costurando aí e usar essas coisas para outros temas, né? Depois, a sexta citação é do Paulo Freire de novo. Ele diz assim, olha que bacana, ele tem um vocabulário que nos ajuda, é um vocabulário assim bem que vai ao encontro, né? Que combina, que concorda, que fecha com essa proposta de temática social que o Enem nos traz, né? Então ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então ele mantém esta linha de a mudança, de transformação social, né? De sociedade que precisa se reinventar através da educação, não é? Então o Paulo Freire, ele tem esta linha de pensamento, de pedagogia, e por isso ele é tão reconhecido, né? A número 7, gente, ela diz assim, é uma citação da Cora Coralina, é uma poetisa que ficou famosa com mais idade, assim, não foi na juventude. Ela é, acho que de Minas Gerais, se não me falha a memória, e ela disse o seguinte, eu considero a Cora Coralina como um Mário Quintana de saias, assim, ela tem nosso Mário Quintana aqui de Porto Alegre, né? Ela tem a mesma sensibilidade, a mesma pureza do Mário Quintana, e com simplicidade ela diz coisas maravilhosas, assim como o Mário Quintana. Então ela diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então isso não se refere só a professor e aluno, né? As relações interpessoais estão cheias de aprendizados, não é? Que nós precisamos, a sociedade se educa, não é? Então, eu posso aproveitar esta fala da Cora Coralina em vários aspectos. E temos, por final, aqui número 9, aliás, não é o final, né, porque ainda tem mais, mas neste slide aqui, o número 8 é do Confúcio, um filósofo e pensador chinês. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Então, vamos aprender com os nossos erros, vamos analisar como é que determinada situação funcionou. Então, assim, eu vou falar de qualquer tema, não precisa ser a educação, né, gente? Eu posso falar aqui de qualquer tema e trazer isso aí, né? Que a gente aprende com os erros, que a gente vê o que funciona, que a gente projeta situações estudando o nosso passado, né? O número 9, gente, é do padre Antônio Vieira, é um religioso da Companhia de Jesus, é um jesuíta, né? Daquele grupo que veio fazer a catequização dos índios aqui. Então, já vou trazer lá o fato histórico, já vou trazer o Brasil colonial, né? Os sermões do padre Vieira são famosos, ele tem uma retórica maravilhosa, né? O que ele diz? Olha só que bacana o que ele diz. A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Então, a boa educação eu levo para qualquer outro tema, né? Para qualquer outro assunto. Ela é moeda de valor na profissão, né? Na escolha de parceria, na escolha de amigos, né? No convívio social, né? Então, é uma frase muito interessante. Aí eu trouxe, gente, um economista que pode ser desconhecido para nós, mas ele é idôneo no mundo que ele domina e com o qual ele trabalha, né? Ele é um economista britânico, ele é Sir, né?
Sir Arthur Lewis, ele disse uma coisa muito, muito bacana que pode ser de grande valia para nós, primeiro pelo diferente que seria trazer um economista, né? Então, assim, Mandela é bem comum, Pitágoras, Aristóteles, bem comuns, né? A Malala, que não está aqui, mas poderia estar, que também é uma boa referência, mas é bem comum. Agora, o Sir Arthur Lewis não é tão comum assim, né? Então, o diferente, o inusitado, digamos assim, ele faz diferença para o nosso corretor avaliar a nossa criatividade, a nossa visão de mundo única, né? Então, o Sir Arthur Lewis diz o seguinte: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Então, se eu estou dizendo que o Estado precisa investir, porque por lei ele tem essa obrigação, né? Que a população necessita desse direito, e trazer o Sir Arthur Lewis, que é um economista renomado, dizendo que, referendando isso, quando ele diz que educação nunca foi despesa, que sempre foi um investimento com retorno garantido, eu dou um carteiraço lá no meu corretor e ele vai realmente perceber que eu tenho um argumento forte, né? Depois eu trago a Catarina Tomaszewski, ela é relatora especial da ONU. Então, é outra figura pouco conhecida. Quer dizer que se eu for colocar isso na minha redação, vai ficar único, vai ficar diferente, né, pessoal? Vai fugir um pouquinho das figuras comuns que aparecem nos repertórios, né? Então, esta relatora especial da ONU, outra professora, da ONU sobre o direito à educação, olha que interessante e que frase que me abre para uma série de questões que são relativas à cidadania e tantas outras. Ela diz o seguinte, ó: a educação é a chave para abrir outros direitos. Então, uma pessoa que se educa, ela abre também a sua mente para buscar os seus direitos, para buscar por dignidade, amparada naquilo que é direito do cidadão. Então, é o exercício da cidadania, né, pessoal? Então, é uma bela frase para se usar em qualquer tema. É uma frase de alguém que não é tão comum, mas é idôneo, é legítimo, né, pessoal? E nos abre um mundo de possibilidades aí. E, por fim, uma enfermeira educadora, que também é desconhecida para muitos, mas também tem legitimidade no seu meio, a Claire Fagin, ela diz o seguinte: o conhecimento lhe dará a oportunidade de fazer a diferença. Então, pessoal, eu trouxe 12 frases, mas vocês tenho certeza que podem perfeitamente buscar outras tantas citações, né, que servem aí tanto para a educação como também abrem portas aí para outros eixos temáticos, né, e fazer do texto de vocês um texto com repertório sociocultural que mostre que vocês conseguem alinhavar com o pensamento dissertativo de vocês argumentos reforçados por citações, por história. Eu não coloquei aqui fatos históricos, eu não trouxe, sei lá, a Revolução Industrial, colonização brasileira, eu não trouxe nenhum fato histórico, mas vocês podem buscar se interessam por essa área, né? Então, eu não trouxe assim dados IBGE, isso aí pode ser que venha lá que a gente também não vai adivinhar o tema, né? Mas se vier no texto motivador, a gente já sabe como aproveitar, né, pessoal? Bom, então não basta ter somente a citação ou não basta ter somente a legislação se eu não tenho um argumento, que é a minha fala, a partir dessa citação, desse filme, desse reforço de repertório que eu trouxe, né? Então, assim, eu preciso ter argumentos. Se eu estou lá dissertando sobre uma problemática na educação, eu sempre posso dizer que isso se deve, esse problema acontece por, número 1, negligência governamental. Olha que vocabulário bacana, negligência governamental. Então, o que é isso?
A negligência governamental é quando há descaso do governo diante de um problema social. Ou seja, quando o governo não dá atenção o suficiente para resolver o problema, seja ele qual for, né? E a falta de investimento para sanar a situação. Então, aqui neste argumento que eu estou trazendo, é para fechar com aquelas citações, com aqueles filmes, com aquelas questões todas que a gente viu, né? Buscando aí causa para muitos problemas que nem são especificamente da área da educação, e também como solução, né, para que esses problemas sejam atacados, né? Então, outro argumento, que seria o número 2, então, negligência governamental, e dizer que o cidadão, que o jovem, que a criança, enfim, teve os seus direitos violados. O direito a quê? Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, né? Direito a uma vida digna, direito a saneamento básico, né? Então, ele teve os seus direitos violados. Segundo a Constituição Federal, a educação é um direito de todos os cidadãos. Logo, independente do recorte temático, se houver uma abordagem de falta de acesso à educação, por exemplo, esse argumento poderá ser utilizado, tá? Então, a violação de direitos sempre é um bom argumento, né, para que eu consiga um entendimento do repertório que eu estou utilizando. Gente, o número 3 fala em base educacional lacunar. Olha que vocabulário diferente aí que a gente está tendo aqui, né? Então, o que é isso? A educação é a solução para resolver diversos problemas. Isso nós já vimos. Assim, quando uma população possui uma lacuna, um espaço em que a educação não se consolidou, houve ali um problema pela pandemia, um problema porque faltou professor, um problema porque faltou escola, um problema por falta de acessibilidade, um problema devido à violência que fez com que os alunos se evadissem, ou sei lá qual, né? Essa base educacional lacunar vai trazer vários outros problemas sociais derivados disso, que podem persistir no futuro e levar, enfim, esse cidadão para um caminho diferente do que ele poderia ter tido se não houvesse essa lacuna, né? E temos também a eterna desvalorização do professor, né? Então, a desvalorização do professor de educação é histórica, influencia vários problemas que temos na educação brasileira. Portanto, este argumento pode servir para vários recortes temáticos. Tá, gente? Então, é só uma palhinha diante daquilo tudo que a gente pode, digamos assim, extrapolar quando nós temos alguns repertórios educacionais, digamos assim, da área da educação, guardados, né, levados prontos para a gente usá-la na redação. Tá bom? Professora. Oi. Por exemplo, ali a base educacional lacunar, ela pode ser muito ligada principalmente à negligência governamental, ali no caso da educação. É bem aceito, é bem visto isso na redação, eu fazer esse link? Com certeza. Quanto mais tu linkar fatos, argumentos, citações, repertório, mais forte vai ficar o que tu está dizendo. Mais verídico, mais idôneo vai ficar o que tu está dizendo. Mais sentido vai fazer, né? Então, se tu traz lá um exemplo da Constituição, né, dizendo que é dever do Estado prover educação pública, gratuita, de qualidade, né, e traz essa lacuna na educação, o Estado não está cumprindo o seu dever, né? E aí o cidadão tem seu direito violado, está havendo uma negligência governamental, né? Então, tudo isso está meio linkado. Se a gente conseguir costurar esse monte de argumento aí, eu já tenho um parágrafo pronto para o meu desenvolvimento, né? Então, é bem isso, é costurar estas ideias todas, fazendo um argumento forte e adaptando, né, gente, para aquilo que eu preciso
desenvolver dentro da temática, tá bom? Nós temos aqui mais uma meia horinha de aula, vamos pegar o português um pouquinho, tá? Pode ser? Alguma outra questão que vocês queiram discutir dentro disso? E vamos pesquisar, vamos ver filmes, documentários, vamos assistir, né, vamos ler livros, vamos prestar atenção na aula de história, tá, pessoal? Para a gente construir aí um repertório bacana, tá? Tem mais uma coisinha aqui no chat, deixa eu só olhar. Muito bom o material, que bom, tá, Lucas? Espero que vocês aproveitem, se preparem, porque daqui 1 mês e meio vocês estão fazendo Enem, gente, tá? Eu vou, então, fechar aqui para abrir a nossa outra página. Só um pouquinho. Vamos ver se eu pego aqui. Bom, então, gente, dentro do português... Não, não é isso, gente, só um pouquinho. Dentro do português, pessoal, eu vou trazer um conteúdo de colocação pronominal, gente, que tem muito a ver tanto com o texto que eu vou escrever, quanto com os textos que eu vou ter que interpretar, tá? Então, só um pouquinho. A prof aqui é meio devagar, quase parando. Eu quero abrir o bonito para vocês, tá, gente? Só um pouquinho. Ah, agora vai abrir. Vocês estão enxergando a tela, gente? Colocação pronominal? Sim, professora. Tá. Ai, Vanessinha, obrigada. Então, tá. Bom, então assim, gente, quem assistiu a minha aula sábado escutou o seguinte: quando a gente tem um texto para interpretar, e às vezes se sente com dificuldade nessa interpretação e diz, eu não sei mesmo interpretar texto, interpretar não é comigo, eu nunca entendo nada, eu tenho dificuldade. A gente tem que se dar conta, gente, que interpretar texto é um resultado, é uma consequência de todo o conhecimento gramatical e sintático que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Então, na medida em que eu vou aprendendo classes de palavras, funções sintáticas, complementos verbais, regência verbal, né? E eu vou entendendo as relações sintáticas que são estabelecidas nos períodos, as relações de coordenação e subordinação, enfim, né? O que é um pronome, o que é um verbo, qual é a função daquela preposição, eu vou aumentando a minha capacidade de interpretar, né? De compreender textos e interpretá-los, que são coisas diferentes. Compreensão de texto está ligado a fatos trazidos no texto, que estão dentro do texto, e aí o meu enunciado vai me trazer isso, vai me mostrar no texto, o autor afirma no texto, né? Percebe-se no texto, enfim, né? Tá claro que é no texto que eu vou buscar a resposta, e quando eu tenho que interpretar, eu saio do texto, eu extrapolo, vou além, né? Mas o que eu queria lembrá-los é que todo esse conhecimento gramatical que pode nos parecer meio sem sentido, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Eu vou usar fazendo um recheio, um repertório gramatical e sintático que vai me possibilitar ter muito mais facilidade nessas questões de compreensão e interpretação. Então, para escrever e interpretar bem, nós vamos olhar hoje um assunto chamado colocação pronominal, gente, que é a respeito dos pronomes oblíquos, né? Lembram dos pronomes oblíquos? Então, assim, pronome pessoal, eu. Qual é o pronome oblíquo correspondente? Me, mim, comigo. Pronome tu, da segunda pessoa, te, ti, contigo. Pronome ele ou ela, se, si, consigo. Pronome nos, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, né? Então, são aqueles pronomes oblíquos que vão o a, o os, o as. Às vezes, esse o e esse a muda para lo,
muda para no, quando usar cada um, né? De acordo com a norma culta. Isso que a gente está vendo aqui entra na questão, na capacidade lá de compreender e interpretar, entra na questão da competência 1, que é a aplicação, o uso, o reconhecimento da norma culta da língua, né? que é a nossa competência 1. Então, nós precisamos adquirir esse conhecimento, tá, gente? Então, dentro da colocação do pronome com relação ao verbo, eu tenho a próclise, que é quando esse pronome está antes do verbo. Eu tenho a ênclise, que é quando esse pronome vem depois do verbo. E tenho a mesóclise, que é quando esse pronome está no meio, meso, né? Meio do verbo. Antes de nós vermos esses casos de próclise, ênclise e mesóclise, vamos ver um pouquinho desses complementos, desses pronomes como complementos verbais. Quando eu digo complemento verbal, é que esses pronomes oblíquos também podem funcionar como complemento de verbo, sendo objeto direto ou objeto indireto. E várias questões, principalmente de URGS, gente, e nem tantas, mas também há, e há daí numa identificação de uso, né? A gente tem o pronome, os pronomes funcionando como objetos diretos, sempre são o a, o os e o... Aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Ó. O que vai ser sempre objeto direto? O, a, os, as. Estes 4 aqui sempre vão completar o verbo sem a preposição, né? Eu encontrei as ao passar pela esquina. Este as representa um grupo de pessoas, de mulheres, de meninas, de amigas, enfim, né? Encontrei as amigas. Encontrei quem? Elas, né? Então, objeto direto. Este o e este a, os, as, às vezes vai mudar para lo, los, na, nas, né? E nós vamos ver em que circunstância, tá? Já os pronomes me, o te, o se, o nos e o vos podem tanto ser objetos diretos quanto indiretos. Vai depender da regência do verbo. Se a regência diz que o verbo pede preposição, ele vai ser objeto indireto, se não, objeto direto. Vocês já estudaram, né? Mas, gente, tem um pronome especial, que é o lhe ou lhes. Este também será sempre objeto indireto. Independente de qualquer coisa, ele só tem como complemento verbal a função de objeto indireto, né? Então, nós temos exemplos aqui, ó. Encontrei-as ao passar pela esquina, vi-os preocupados, não lhe disseram a verdade. Olha esse lhe aqui, ele é o... deixa eu ver mais alguém falando aqui. Tá. Enfim. Só um pouquinho, gente. Então, eu tenho aqui, agradeço a ti, né? Quem agradece, mudou a cor. Deixa eu botar uma corzinha melhor aqui, gente. Obedeço a ti, né? Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Regência verbal nós vamos ver na próxima aula, né? Então, esse T, objeto indireto, deu a ele mesmo ares de imponente, né? Objeto indireto. Ele feriu ele mesmo, objeto direto. Então, essa noção de complemento verbal trazida pelo pronome é bem importante. Gente, eu quero mostrar para vocês umas construções aqui, bem dentro da norma culta, que talvez pegue alguns de surpresa. Olha aqui, ó. Ali no boxzinho amarelo diz assim: o pronome em negrito, que não está em negrito, mas eu vou mostrar aqui, no colchete, na hora que a Michele, lá nossa super parceria lá no Conecta, ela que faz os slides, e aí eu passo para ela um roteirinho e ela faz, às vezes dá algum probleminha de digitação. Então,
ela não colocou o negrito aqui, mas enfim, eu coloco, tá? O pronome negrito no colchete representa o termo grifado. Então, olhem bem, gente. Ofereci o livro ao amigo. O livro está aqui. Então, eu tenho o ofereci, um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele tem dois complementos. O objeto direto está representado através do pronome oblíquo o. E o objeto indireto está aqui. Agora, olhem lá. Vou trocar. Ofereci o livro ao amigo. Olha como eu mudei o pronome de lugar, mudei o pronome e eu já mudei o complemento. Ó. Ofereci-lhe o livro. Quem oferece, oferece algo, o livro, a alguém, ao amigo. Então, o lhe é o objeto indireto. Tá? Agora, este aqui eu acho que vocês não tinham, talvez, né? Talvez não tivessem visto isso ainda. Ofereci o livro ao amigo. Eu vou, com um pronome só, representar os dois objetos, o direto e o indireto. Isso é uma forma bem culta, tá, gente? Ofereci-lhe. E é uma mistura do lhe com o o. Ofereci-lhe. Tá? Então, coisas da língua portuguesa. Tá bom? Vamos ver aqui, gente, quando é que o o e o a vão mudar para lo ou para no. Então, aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho. Nós temos aqui, ó, o pronome. Deixa eu pegar minha canetinha de novo. Tá. O pronome vai ganhar um L, lo, lá, los, las, quando? Quando os verbos que estão sendo usados junto com ele terminarem com 3 letras, ou R, ou S, ou Z. Neste caso, eu não boto só o O, eu boto um lo, um lá. Vamos ver como é que fica. Poderíamos comprar-los. Né? Tu compras. Compras termina com S. Então, eu tiro o S e boto o los. Comprar os carros, né? Ou, enfim, os sapatos. Poderíamos comprar-los e não comprar os. Tá? Pessoal, quem lê bons textos está pensando assim, o que essa professora está falando? Isso eu sei, eu não preciso regra. E é verdade. Quando a gente se apropria de boas leituras, eu leio essas formas de contração, estes usos na norma culta, e eu vou absorvendo isso aí e eu vou usando. Né? Então, só vai fazer falta quando eu realmente não tenho uma boa bagagem leitora, né, gente? Mas se eu leio bons textos, eu aprendo isso por osmose, né, gente? Olha lá, ó, o dever de casa, Carlos, olha que esquisitinho que parece para nós, ó. Carlos fê-lo com atenção. Ele fez, tira o Z e bota o lo. Fê-lo. Fez o bolo, ele fê-lo. Eu fiz a massa, eu fila. Vai que aparece uma opção de resposta que esteja perguntando se o que está de acordo com a norma culta, ou o que representa, sei lá, a mesma colocação pronominal utilizada em tal lugar e aparece alguma coisa esquisita assim, né? A gente tem que ter esse conhecimento para poder identificar isso como norma culta correta, né? Agora, em vez do lo ou do né, enfim, eu coloco um N, no, na, nos, nas. Quando? Quando os verbos em questão são terminados em ditongos nasais ão, em, né? Pode ser ao, a, til ou a m, né, gente? Façam na falar. Não é façam a falar. Façam na falar. As cadeiras põem-nas em ordem. Isso eles dão-nos com frequência. Então, é um uso de escrita, né, adequado dentro da norma culta e um uso de reconhecimento de complemento verbal dentro das questões de interpretação de texto. Certo, pessoal? E eu trouxe aqui exercícios que isso vai aparecer também.
tá bom? Vamos ver agora os casos obrigatórios aqui da ênclise. Olha que bonitinho o slide que a Michelle fez para nós, tá? Pessoal, eu estou vendo aqui o horário. Ó, são 10 horas, nós temos mais 15 minutos, nós vamos adiante. Se por um acaso terminar o nosso tempo às 10h15 e a gente não conseguir terminar de ver todos os exercícios, vocês têm eles aí. Ele só está com um problema no gabarito, que eu postei lá no finalzinho, eu postei um gabarito, e a última letra, o último número, o último exercício, está com a letra de opção errada, tá? Depois eu vou colocar para vocês. Mas, enfim, então os pronomes atos, próclise, mesóclise, ênclise, né? Bem bonitinho. Próclise. Então, a próclise, gente, essa colocação antes do verbo, do pronome, ela é a maioria dos casos e ela é a preferência da língua portuguesa, certo? Se vocês tiverem que chutar, chutem na próclise, que vocês têm mais chance de acertar. Pessoal, eu estou dando aula hoje desde as 8 da manhã. Eu já não tenho mais nem voz. Então, assim, ó, a próclise, gente, ela tem 2 casos proibitivos. O que é um caso proibitivo? Obviamente, quando é proibido usar próclise, né? Então, nunca se usa em início de frase. Eu não posso começar uma frase com um pronome. Sabe aquele velho e bom te amo? Ótimo para se declarar coloquialmente, né? Mas na língua culta, na norma padrão, amo-te. Eu não posso começar uma frase com pronome, gente. Isso é um pecado mortal aí do uso da colocação pronominal. Começar um período, começar uma frase, começar uma oração utilizando o pronome, tá? Se eu souber pelo menos os casos proibidos, já está de bom tamanho. Então, após uma vírgula, eu também não posso usar um pronome grudadinho na vírgula. A vírgula chuta o pronome para uma ênclise, chuta o pronome para depois do verbo. Então, 2 casos de proibição. Quando eu tenho um pronome inicial na frase ou na oração, está errado. Quando eu tenho um pronome grudadinho na vírgula, está errado, tá bom? Então, quando é que eu vou usar o pronome antes do verbo? Fazer próclise. Então, aqui, ó, este número 1 está linkado com este número 3 aqui, tá? Palavras negativas são advérbios, né, gente? Eu separei para chamar bem a atenção da questão das palavras negativas, tá? A palavra negativa, seja não, nunca, jamais, nem, de modo algum, nada, ela trai o pronome para junto dela e antes do verbo. Fica a palavra negativa, o pronome e o verbo. Isso também vale para os outros advérbios, de lugar, de tempo, né? Então, vamos ver aqui com relação às palavras negativas, ó. Olha a palavra negativa aqui, ó, nem. Olha o pronome aqui, ó, me. Então, isso nem me perturbou. Fica errado dentro da norma culta se eu disser isso nem perturbou-me. Né? Claro que estes exemplos, para o nosso texto, não vão servir, porque o pronome me remete à primeira pessoa e eu não vou me colocar no meu texto, não vou chamar o corretor para o meu texto, chamar de você ou qualquer coisa assim, ou tu, né? Então, eu vou usar uma terceira pessoa, mas que seja o pronome se, si, consigo, né? Ou que eu vá usar esses pronomes oblíquos numa questão de retomada de alguma palavra, então eu tenho que usar adequadamente, tá? Então, ela não nos, olha ali o não e o nos, ó, ela não nos incomoda. Não é ela não incomoda-nos, ela não nos incomoda. Tudo isso nunca me disse respeito, né? De modo algum, me perturbei. O de modo algum é a expressão negativa, né? Jamais lhe direi, nada de jamais direi-lhe, tá? Então, palavras negativas são advérbios, os advérbios também, ó. Aqui se aprende, não é aqui aprende-se. Ou, e lá me disseram, não é lá, e lá disseram-me. Não, o lá atrai, o aqui atrai, o sempre atrai,
tá? O não atrai. Então, os advérbios, de modo geral, atraem o pronome para perto deles, puxando para antes do verbo, fazendo o caso obrigatório de próclise. Aí, outras palavrinhas que também obrigam a próclise são as conjunções, gente. Então, conjunções são aquelas palavras de ligação, né? Então, o que, o se, o porquê, o conforme, o embora, logo, quando, etc, 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 tá? Então, olha aqui, ó. Conjunção quando me lembro daquelas férias, fico muito feliz. O que é pronome, que o leve agora. Embora é pronome, embora me entristeça, nada de embora entristeça-me, embora me entristeça. Ela falou tudo errado, ó, olha o porquê aqui, ó, porque me esqueci de trazer o roteiro. Nada de esqueci-me. Conforme é uma conjunção, né, de conformidade, adverbial, conforme me lembrava, nada de conforme lembrava-me, né? Tá? Então, advérbios e conjunções são, por enquanto, as palavrinhas que causam obrigatoriedade da próclise. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Ó, pronomes, gente, tá? Então, olha aí. O que vai obrigar a próclise? Advérbio, conjunção, pronome. Essas três classes gramaticais, o pronome vem para junto, né? E faz a próclise. Então, de modo geral, todos os pronomes, tá? Olha ali, ó, os pronomes relativos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos. Quais são? Que, quem, tudo, aquilo, isso. Temos que saber classes de palavras, né, gente? Então, o rapaz que lhe mostrou, olha ali, verbo mostrou, o lhe está antes, atraído pelo quê? Que lhe mostrou. O que sempre, né, é bem comum aparecer, inclusive nas nossas redações. Quem lhe contou isso, todos lhe apoiaram durante a tragédia. O papel que nos cabe. Né? Olha, essa frase aqui está bem dentro do nosso vocabulário. Diz assim, o papel que nos cabe é o de fiscais da democracia efetiva. Tá? Frases exclamativas e optativas é outro caso obrigatório de próclise. Frases optativas são frases que exprimem um desejo. Então, quem me dera, que Deus lhe dê força, está aqui a frase optativa. Ó. Né? Além de ser optativa, ela é exclamativa. Né? Isso aqui, gente, para os nossos textos dissertativos, nós não vamos usar. Mas para interpretar, para reconhecer, para identificar, que é caso obrigatório de próclise, em alternativas do enunciado, mesmo dentro do texto, né? Com gerúndio, então, verbos no gerúndio, precedido da posição em. Isso aqui eu posso usar no meu texto, ó. Em se tratando de música, em se tratando de democracia, em se tratando de educação básica, em se tratando de direitos humanos. Tá aí, né? Nada de em tratando-se, né? Orações com inversão sintática. Inversão sintática é quando eu coloco o sujeito depois do predicado, né? Ordem direta, sujeito, predicado. Quando eu inverto isto, eu tenho uma inversão sintática. Então, olha aqui, ó. Forte me pareceu sua opinião. Sua opinião é o sujeito. O que me pareceu forte? Sua opinião. Aí eu inverti totalmente a sintaxe do período. Então, eu coloco a próclise aqui, ó, me pareceu. Tá, gente? Então, o que vai obrigar a próclise? Pronome, advérbio, conjunção, verbos no subjuntivo, inversões sintáticas e frases exclamativas e optativas, tá? Tenho 7 casos. Então, agora vamos subir aqui um pouquinho. Gente, 5 minutos, não me abandonem, que nós estamos quase terminando aqui. Não, nós vamos ver só os casos de ênclise aqui, tá? Que são só esses 4 e vamos encerrar, tá bom?
Depois a gente continua na próxima aula. Os exercícios e o resto do caso. Então, aqui, gente. Ai, tem alguém me mandando um recadinho. Deixa eu ver. Tá bem, Sora. Muito bem, Lucas. Fica aí comigo. Não me abandona, Lucas. Então, aqui, ó. Ênclise é quando o pronome está depois do verbo, tá? Então, atenção aos verbos. Então, o tempo verbal ou a forma verbal vai ser o que vai definir essa necessidade de ênclise, tá? Tem também casos de obrigatoriedade aí sim, assim como na próclise a gente não pode começar um período com pronome e também não podemos usar junto da vírgula, a ênclise, ó, eu nunca uso ênclise com verbos no futuro e com verbos no particípio. E se tiver caso obrigatório de próclise, a próclise é obrigatória. Então, verbo no futuro e verbo no particípio, não posso usar ênclise, tá? Então, olha aqui, ó. Que tipo de verbo? Quando o verbo estiver no infinitivo ou a locução verbal no infinitivo, ó. Deve lembrar-se. Olha aqui, ó, esse se depois do verbo é a ênclise. O verbo está aqui no infinitivo, ênclise, tá? Verbo no início da frase. Olha aqui, ó. Expressão, exceção, verbos no futuro. Por quê? Porque esses verbos no futuro vão ser o único caso de mesóclise. Então, olha aqui, ó, o verbo está no início da frase, contaram. Nada de me contaram tudo. Ênclise, ó. Contaram-me tudo, certo? Verbos no gerúndio, gente. Deixando-nos. Aqui duas situações, ó. A vírgula, que vai chutar o pronome para depois do verbo, e o verbinho aqui no gerúndio, tá? E os verbos no imperativo. Calem-se, nada de se calem, né? Calem-se, preparem-se. Tá, gente? Ai, ó, 1 minuto que eu ainda tenho aqui. Queridos, vamos ficar por aqui hoje, tá? Com os casos de ênclise. Na próxima segunda, a gente retorna para fechar isso aqui e vermos como é que isso aparece dentro dos exercícios, tá? E próximo dia 24, sábado, todo mundo comigo lá de manhã, tá bom? Um beijo, boa noite e bons estudos para vocês. Certo? Beijão, gente. Bom descanso aí para o Lucas e para todos, né?